E a verdade, às vezes, é muito dura. Mas se você não consegue lidar com a verdade, você não está pronto para liderar. Vamos combinar, né? Vamos falar a verdade. Todo mundo quer uma liderança inteligente, todo mundo fala em cultura da verdade, todo mundo diz que tem que enfrentar o desconforto, mas pouca gente tem estômago de verdade para encarar o que isso realmente existe, né? Isso realmente exige e existe. Porque sim, encarar um crescimento exige desconforto. Encarar a verdade exige desconforto. Inteligência ela não sobrevive num ambiente mimado. A verdade que você evita hoje, ela vai te envergonhar amanhã. Você vai ter que lidar com ela de qualquer jeito, tá? E não tem outro caminho. Eu preciso enfrentar. O crescimento ele nunca acontece onde o líder está buscando conforto mais do que o impacto. Eu preciso focar nessa transformação, no valor que eu construo, no impacto que eu gero. Então, eu preciso me colocar conscientemente e voluntariamente nessa posição. Você quer liderar de verdade? Então anota aí. Se prepara para ser questionado, se prepara para ser confrontado. Tudo isso vai fazer parte. Tudo isso é parte. Agora, principalmente, você vai ter que abandonar essa versão de liderança que você acabou inventando para se proteger. E todo mundo inventa a sua versão de liderança. Porque quer liderar no mundo ideal, quer liderar no mundo imaginário, não no mundo real. Na hora de enfrentar o mundo real, eu vou ter que encarar uma outra liderança. Uma liderança que não é um lugar confortável, mas é um lugar honesto. Deixa eu voltar aqui para os comentários para não perder de novo, porque acho que agora tem áudio. Vamos lá, agora tem áudio, verdade. É verdade esse bilhete. Então, verdade inteligente, inteligência verdadeira, desconforto, tudo isso vai ser assim, vai ser o que a gente está falando. Verdade, inteligência e desconforto. São 3 forças que vão moldar líderes reais e que expõem aqueles falsificados, né, de plástico que vem do Paraguai, do Japão ou qualquer outro lugar, da China, sei lá. A gente compra coisas boas desse lugar e vem gente muito boa desses lugares, tá? Sou Alan Pimenta, esse é o Papo de Líder, podcast Papo de Líder. A gente está aqui ao vivo todos os dias, ao meio-dia e também nas plataformas de podcast por aí, tá? Mas vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho nisso aqui. Verdade sem desconforto, no final das contas, é só marketing. Inteligência sem verdade é só manipulação. Desconforto sem inteligência é só caos. Não significa que o caos às vezes não seja uma pitadinha de caos seja importante para inovação. Eu preciso fazer influenciar as pessoas, que é diferente de manipular, né? Eu preciso também ter marketing pessoal, preciso vender as minhas ideias, vender a minha imagem. Mas eu tenho que entender que os elementos, quando estão juntos, a verdade, a inteligência e o desconforto real, quando eles realmente fazem parte da vida de um líder, eles vão criar um líder que tem coragem de dizer o que precisa ser dito, que tem sabedoria para não se destruir e destruir o processo, destruir tudo no processo. Quantas pessoas você conhece que constroem resultados, que constroem, às vezes, um bom legado, mas deixam um rastro de sangue no caminho? Vão construir líderes que têm presença para sustentar um incômodo que o crescimento ele vai te exigir. E o incômodo que vai gerar em mim é diferente do incômodo que vai gerar em você. Tem coisa que é super fácil para você que vai ser super difícil para mim, mas eu tenho que encarar a verdade. E eu tenho que ter essa presença para poder perceber para cada pessoa o que esse incômodo, o que esse desconforto está impactando e como ele cai para cada pessoa. Eu tenho aqui meus traumas, minhas dificuldades, minhas neuroses, meus incômodos. E claro que uma coisa que vai acontecer para mim vai ser diferente do jeito que vai acontecer para você. Tem coisa que vai ser super tranquilo, que eu vou achar que todo mundo vai tirar de letra, e que a hora que eu for perceber, opa, não é bem assim. Eu vou ter que lidar com cada pessoa. Toda vez que eu falar isso vai ser fácil para minha equipe pensa assim, eu estou errando. Minha equipe, esse coletivo, isso aqui é mentalidade industrial. Isso não funciona na era pós-digital. Eu preciso olhar para cada pessoa. Então tem que ter presença para sustentar esse incômodo exigido pelo crescimento, tá? Agora, quando a gente olha para o nosso lado, né? Olha em volta de você, ou olha para você mesmo. Faz uma reflexão aí. Quantas pessoas estão realmente abertas para uma verdade dura? Quantos sabem usar a inteligência além da autopreservação, além da própria sobrevivência? Usar a inteligência para realmente buscar mais, buscar crescer, buscar evoluir, buscar fazer a diferença. Quantos se expõem de verdade, voluntariamente ao desconforto, como se fosse um laboratório de evolução? Vamos combinar que a maioria está fugindo da dor, está querendo um aplauso fácil, está se cercando de bajuladores, está se cercando de gente puxa-saco,
saco, tá buscando o atalho, tá caindo em conversa de gente que tá vendendo atalho por aí. Não, se você precisa ser poupado, você não pode liderar. A gente precisa enfrentar. E para enfrentar, eu preciso de coragem, eu preciso de sabedoria, tá? Para você evoluir como um líder de verdade, você tem que adotar essas 3 forças como estilo de vida. A busca da verdade, a inteligência e o desconforto. Elas caminham muito juntas. Quando você começa na sua busca pela verdade, quando você começa a questionar, investigar, provocar, quanto mais você sabe, mais você percebe que não sabe. E aí nessa história de ligar Lé com Cré, conectar A com B e juntar uma coisa com outra, a sua inteligência natural ela vai surgindo. Mas ela vai virar inteligência de verdade quando você colocar em prática aquilo que você está recebendo, as informações que você recebe. E a hora que você coloca em prática, naturalmente o desconforto vai surgir. Você vai ter que enfrentar o risco do desconhecido. Você vai ter que enfrentar o desconforto de ser iniciante, de não saber aquilo ainda. Mas é um caminho que é fácil de desenvolver. Eu vou trazer 5 verdades bem provocativas para destravar essa sua liderança, mas eu queria te dar uns lembretes aqui bem rapidinho, só para não esquecer, tá? Primeiro, lembrando que o Papo de Líder está acontecendo todos os dias ao meio-dia, ao vivo. Depois ele sobe para as plataformas de podcast, tá? Vai estar lá no Deezer, vai estar lá no Spotify, vai estar lá no Apple Podcast. Não esquece de avaliar, colocar seus likes, seus comentários aqui. E ó, a Larissa está falando que temos o áudio, mas o volume está bem baixinho. Vou ver se eu consigo dar um ganhozinho aqui, tá? Vamos lá. Opa, propriedades, vamos ver. Tá bem baixinho. Então, deixa eu colocar um ganhozinho aqui e aí a gente segue. Bom, espero que tenha melhorado um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Na semana que vem também, aliás, toda semana, toda quarta-feira, nós temos Leader Class, a nossa aula de liderança semanal. Essa semana falamos sobre meritocracia, foi uma aula muito boa, que ainda está no ar, fica por poucos dias, depois fica exclusiva para os membros lá, para os sócios do Master Leaders Club, tá? E para os membros também dos nossos programas fechados, do RX12 e do X-Leader, que são os nossos programas mais avançados de mentoria. E semana que vem nós vamos ter uma aula falando sobre Customer Experience, tá? E na semana que vem também tem uma coisa bem interessante que é inédita, que é um workshop exclusivo, que é fechado, que só acontece para os membros dos nossos programas fechados, mas que este lá, que eu vou estar testando um modelo novo, eu vou abrir sem cobrar nada por isso para quem aqui está assistindo às aulas e quem está participando dos podcasts. Fica lá nos nossos grupos das aulas, nos grupos de WhatsApp, que eu vou mandar o link lá para você se inscrever. Um workshop sobre liderança prática, o que os líderes mais admirados no mundo estão fazendo. Nós vamos ver de um jeito muito prático para colocar em execução no dia seguinte essas coisas que as pessoas fazem em segredo, como que eles conseguem ser tão eficientes e atingir tantos resultados. Na segunda-feira, dia 28, às 8 da noite, vai ser uma reunião fechadinha no Meeting, que a gente vai estar lá olho no olho, câmera aberta, e a gente vai conversar. Ó, a Larissa falou que melhorou, então tá valendo. Boa. Então, fechando o parênteses, voltando aqui nas 5 verdades provocativas para destravar a sua liderança, anota aí, o que nós vamos fazer? Primeira delas, tá? Entende de uma vez por todas. Verdade que é verdade, ela não é conveniente, mas ela sempre vai ser libertadora. Quanto mais você fugir dela, mais você vai se afastar do que realmente importa. Eu tenho que estar sempre buscando a verdade, mesmo que aquilo vá desdizer aquilo que eu acredito, mesmo que ela vá contra as minhas próprias crenças pessoais. Eu tenho que questionar de forma aberta e livre, porque sempre a verdade vai nos libertar. Eu tenho que estar aberto para essa verdade. Eu tenho que parar, ouvir, perguntar, questionar, investigar, tá? Outra coisa, segundo ponto, a verdade, a inteligência verdadeira, né? A inteligência de verdade, ela é prática. É aquilo que eu falei. Não adianta só você saber. Se você não coloca em prática, se isso não entra no mundo real, isso vai continuar sendo só uma teoria que está te causando peso, tá? Quando a gente coloca a inteligência de verdade em prática, ela vai organizar o caos, ela vai provocar reflexão, ela vai te levar à ação. Ser inteligente não é parecer cool, é saber fazer com que se sente. Não adianta nada eu ter um monte de palavra bonita, ter um monte de teoria, um monte de conceitos complexos, se eu não conseguir transformar aquilo em melhoria real no mundo real. Inteligência que não provoca mudança é só vaidade, não faz sentido, tá? E terceiro ponto, o desconforto, ele é parte do caminho.
eu vou enfrentar o desconforto o tempo inteiro se eu estiver realmente buscando uma nova verdade, buscando um pouco mais sobre a verdade. Quanto mais eu sei que eu não sei. Eu vou ter que me lançar nesse desconhecido o tempo inteiro. E liderar é isso. Liderança sem desconforto é entretenimento. E eu não estou falando nem que liderança não pode ser divertida. Quando a gente entende o porquê do que a gente está fazendo, a gente escolhe aquilo que faz sentido, a gente começa a separar uma coisa da outra, com inteligência eu começo a dizer sim para o que interessa e não para o que não interessa, aquilo vai se tornando muito divertido e vai se tornando leve, mesmo que seja exigente, mesmo que seja desconfortável. Vai ser leve mesmo no desconforto. Não é um paradoxo. Só quem vive sabe. Não existe diversão no conforto. Não, um atleta de alto rendimento, ele está ali enfrentando esse desconforto o tempo inteiro. Mesmo um atleta de fim de semana, quem vai lá para jogar futebol com os amigos, ele quer ganhar. E se o outro time for muito fácil, ele ganhar fácil, não teve graça nenhuma. Então o crescimento ele começa quando a zona de conforto acaba. Você tem que todos os dias se colocar num desconforto proposital, num desconforto voluntário, fazendo uma coisa um pouquinho mais difícil do que ontem, executando uma coisa que você ainda não experimentou, enfrentando uma verdade nova, enfrentando um mundo novo. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Qual foi a última vez que você experimentou uma comida diferente, que você viajou para um lugar diferente, que você enfrentou a mudança de verdade, que você se colocou numa experiência que você não se colocaria naturalmente por vontade própria, né? Bom, quarto ponto, ser líder é aguentar verdades que ninguém quer ouvir. Isso é o que vai diferenciar grande volume de pessoas de algumas poucas pessoas que vão realmente transformar o mundo, né? Ele vai aguentar essas verdades que ninguém quer ouvir e mesmo assim ele vai escolher dizê-las. Escolher, mas com responsabilidade, mas com firmeza. Eu vou estar sendo ao mesmo tempo cuidadoso com quem ouve, mas muito firme e muito responsável para dizer o que precisa ser dito. Porque eu preciso dessa verdade para transformar. Eu preciso dessa verdade para poder encarar a próxima verdade, para resolver o que tem que ser resolvido, para tomar decisões verdadeiras, para gerar transparência, para gerar confiança. E muitas vezes vai ser ter uma conversa difícil, vai ser realizar uma demissão, vai ser encerrar um contrato, vai ser dizer não para um cliente, vai ser dizer não para o filho. Tudo isso é liderar, é você enfrentar a verdade, tá? Quinto ponto, entenda de uma vez por todas também que o desconforto que você evita hoje, ele será o problema que vai te derrubar amanhã. Ele não tem como ele não voltar. Não dá para esconder debaixo do tapete. Não adianta depois falar que não sabia. Você só não quis encarar. E todo mundo já deixou de lado uma coisinha e falou assim, o Alan do futuro vai que lide com isso. Não, eu preciso enfrentar, eu preciso encarar. E essa é a verdade mais difícil, que muitas vezes vou ter que parar o que eu estou fazendo para lidar com aquele novo. Eu tenho que fazer pausas no meu dia, tanto a pausa do descanso, eu preciso pensar, eu preciso estar descansado, eu tenho que fazer várias pausas ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, ao longo do meu mês, ao longo do meu ano, mas às vezes eu vou ter que parar, não uma parada programada, planejada, mas uma parada porque surgiu um problema. Vamos lidar com o problema. Vamos desligar o modo execução para ligar o modo decisão. Vamos ligar o meu jeito pensador de ser. Faz parte. Eu tenho que encarar essa verdade. Às vezes quem vai fazer essa parada sou eu, às vezes alguém na minha equipe. Quanto mais madura a equipe for, mais esse tipo de pausa vai acontecer, tá? Então, no fim das contas, você tem que se perguntar de verdade e nas reuniões consigo mesmo, você encarar a verdade de verdade. Você quer uma liderança que te conforta ou que te transforma? Você quer uma inteligência para te proteger da verdade ou para realmente te colocar em contato com ela? É uma liderança que vai proteger a sua imagem, a forma que te enxergam, a forma que você enxerga o mundo, ou é para te provocar uma evolução real? Você quer a verdade mesmo? Ou você quer só o que te mantém no controle? Porque eu estou trazendo um ponto de que sim, essa nova liderança, com essa mentalidade pós-digital, ela vai ser leve, mas ela não necessariamente é o caminho mais fácil. E toda vez que tiver alguém te vendendo facilidade, prometendo facilidade, foge que é cilada. Nós estamos vivendo um mundo muito mais complexo. Então eu tô te vendendo, eu tô te oferecendo aqui um caminho que ele é difícil. Ele é mais exigente, ele é mais intenso, mas ele é muito mais verdade. Na hora que eu encaro a verdade, eu consigo fazer boas escolhas. Eu consigo estar ali inteiro. Eu tô ali realmente fazendo parte daquilo, porque faz sentido.
E quando a gente está em algo que faz sentido, vai ser leve. Não vai me tomar tantos dias da minha vida, porque eu não vou sair dizendo sim para tudo. Porque na hora que eu encontro o caminho certo, que eu tenho um bom método, que eu tenho clareza, vai ser um terreno que vai ter desconforto. Mas o desconforto é exatamente o terreno onde a liderança de verdade vai nascer. Liderar é viver nessa tensão, essa tensão da verdade, esse desafio da inteligência, essa dor do desconforto. Se você fugir disso, o que vai te sobrar no máximo é um crachá, uma mentira bem contada. E eu estou te convidando para fazer parte desse movimento, trazer mais gente para entender essa nova liderança, um jeito de lidar com as pessoas, de lidar com os processos, de lidar com os problemas e de tomar decisões de um jeito eficiente e que faça realmente a diferença. Depois me conta que isso faz sentido para você e convida mais gente para participar aqui dos nossos podcasts diários, das nossas aulas semanais e se faça o possível para estar segunda-feira também, às 8 da noite, nós vamos estar lá no nosso workshop, ok? Então, vou fazer uma pergunta final para você refletir de verdade e levar para sua vida real de verdade. Quando você ouve verdade, inteligência e desconforto, você está pronto de verdade para essa tríade? Ou você vai continuar mentindo bonito por aí? Pensa nisso e muda, mas muda de verdade. Muda de acordo com quem você é e com o mundo conforme ele é, não como você gostaria que fosse. Beijo para você e até amanhã. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, do outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus, mude por uns tempos o estilo das roupas, dê aos seus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas, abra e feche gavetas e portas com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama, depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais cedo, durma mais tarde. Aprenda uma nova palavra por dia numa outra língua. Corrija a postura, coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores e novas delícias. Tente o novo todo dia. O novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações. Almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida. Compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde, ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental, tome banhos em novos horários. Use canetas de outras cores, vá passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas, troque de carro, compre novos óculos, escreva outras poesias. Jogue fora velhos relógios, quebre delicadamente esses horrorosos despertadores. Abra conta em outro banco, vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros, visite novos museus. Mude. Lembre-se que a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo. E aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa e, se possível, sem destino. Experimente novas coisas, troque novamente, mude de novo, experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores, coisas piores do que as já conhecidas, mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver, a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena.